Então, bom dia novamente. Enquanto aguardamos que as pessoas se juntem aqui ao webinar, vamos começando aqui com as introduções. Obrigado pela vossa presença aqui em mais um webinar promovido pela Valuing Tools. Este webinar é em parceria com a Mazars, aqui representada pelo Bernardo. Obrigado, Bernardo, pela tua presença. Do lado da Valuing Tools teremos o António também para falar deste tema, que é um tema que nos é muito explorado diariamente a quando de venda das empresas, ou seja, que impostos é que eu tenho que pagar, existem mecanismos fiscais que podem fazer ou não com que eu pague menos impostos, que é sempre este nome sonante em toda a nossa vida e aqui na componente das empresas também. Agradecer a vossa presença de toda a gente e agradecer também aqui à Maria e à Mónica que estão no backstage e foram elas as responsáveis pela elaboração deste webinar e são elas que vão dar permissão ou não para as questões no final. Agradecemos que as questões sejam feitas ou no chat aqui do lado direito durante o webinar, ou então coloquem, por favor, aqui a mão no ar, não sei se conseguem ver, se eu colocar aqui, no final coloquem aqui a mão no ar e a Maria ou a Mónica irão dar essa permissão para fazerem as questões ao António e ao Bernardo. Começamos então com o António. António, passo-te a palavra. Obrigado, João. Mais uma vez também em nome do Valuing Tools agradecer ao Bernardo pela sua presença. Eu vou fazer só aqui um pequeno enquadramento na parte da M&A, para depois para que a transição seja mais suave quando formos falar da parte fiscal. Ou seja, nós estamos aqui a falar tudo no âmbito da compra e de venda de empresas. O Bernardo depois vai aprofundar o tema, mas existem impostos a serem pagos por vendedores e impostos a serem pagos pelo comprador. Mas antes disso, existe todo um processo de avaliar, procurar quem é que é o comprador indicado, ou do lado do comprador qual é que é o target indicado, e concluir a transação. Obviamente que a parte fiscal tem que estar previamente prevista para que depois não tenhamos nenhuma surpresa, mas existe esta componente mais financeira, na ótica mais de avaliação operacional e negocial no processo da M&A, que veio um bocadinho antes depois da hora de pagar os impostos. E mais uma vez, eu falar aqui rapidamente da avaliação. A avaliação é um processo teórico ou prático, digamos assim, porque é uma componente que tem que ser o mais científico possível, tem que se aproximar o máximo das melhores práticas realizada por alguém experiente, neste caso por um analista experiente, e obviamente tem que se manter o máximo de imparcialidade possível, ou seja, tem que ser relativamente desprovido de algum tipo de componente emocional, porque se estivermos a avaliar a nossa própria empresa, vamos sempre achar que todo o suor, lágrimas e sangue que lá deixamos valem muitos milhões, mas, ou seja, tem que haver aqui uma componente de serenidade e de ter uma perspectiva mais científica e imparcial. Também convém que não seja feita em vácuo, ou seja, a avaliação convém que seja feita por alguém que vende empresas e consiga ter feedback do mercado. Isso é que traz a particularidade aqui para a nossa avaliação. Ou seja, se eu posso estar a avaliar uma empresa dentro do que é os seus limites de razoabilidade, mas se as taxas se descontam completamente, estão desatualizadas e estou a utilizar taxas de desconto muito antigas, ou a questão dos múltiplos e do apetite do investidor também está fora, então a avaliação perde valor. Por isso tem que haver aqui as duas componentes, isso é bem importante. E depois, a avaliação é o quanto, não é? Agora sabemos por quanto é que queremos vender a nossa empresa, ou quanto é que a nossa empresa vale a valor de mercado. Depois temos o momento certo para vender, que é o segundo ponto, e o momento certo para vender implica que tenhamos implantados sistemas de gestão
sistemas de gestão eficazes, ou seja, temos que ter um ativo transacionável. Nós damos o exemplo aos nossos clientes, se for muito, se o negócio depender muito de uma única pessoa e esta pessoa controlar todos os aspectos do negócio, ele deixa de ser tanto um ativo transacionável, ele passa a ser mais um emprego daquela pessoa. E é importante discernir este ponto. O momento certo para vender é quando, obviamente, a pessoa tem essa predisposição, as condições de mercado são propícias, mas também a empresa foi preparada para que seja vendida. E a preparação da venda tem a ver com isso mesmo. E depois temos aqui as questões das metas e dos objetivos da empresa, que é, ou seja, das metas e objetivos, neste caso não é da empresa, neste caso também é da empresa, mas é de quem está a vender e de quem está a comprar, obviamente. Ou seja, eu com a venda, o que é que eu quero alcançar? Quero alcançar uma saída imediata porque me vou reformar e já estou farto e quero vender tudo hoje, ou quero vender parte do capital para que depois exista um aumento de capital para me dar mais poder de fogo para expandir para outros mercados, ou seja, definir quais são as metas e os objetivos e ir em contra dos investidores que possam ajudar-nos a alcançar estes objetivos. Do lado do comprador, qual é que é o meu target e por que razão é que eu estou a comprar uma empresa com estas características e ir à procura dessa empresa. E aqui a questão, o número 3 e o número 4, eles estão muito relacionados. Nós no número 3 e no número 4, e obviamente nos restantes pontos, nós já estamos a olhar mais no quanto, no quando e no como. Ou seja, com a avaliação nós estamos a ver o quanto. Quanto é que vale a empresa? A seguir vamos ver no como e no quando. Ou seja, como é que eu vou vender a minha empresa? Vou vender uma venda de cotas, venda de ativos, vou fazer um pagamento diferido, vou ter earn-out, isto de ser o como. E depois no quando vou vendê-la, preciso de vendê-la agora, vou vendê-la daqui a um ano e vou ter toda uma preparação para a venda. Há algum movimento de questões de decisões que sejam necessárias, preciso montar uma SGPS, ou seja, isso vai tudo dentro de tudo no quando. Por isso é que há estas três componentes, quanto, como e quando. Depois, temos as questões do potencial comprador. Potencial comprador e potencial target aplicam-se ambos a transações de fusão e aquisição, mas encontrar o potencial comprador é um ponto muito importante e aí implica. Obviamente vou puxar a sardinha à minha brasa, mas eu acho que é sempre importante ter alguém de fora a encontrar o nosso comprador e a guiar estes processos. Porque eu, António, tenho uma empresa de construção civil e de repente vou à procura de compradores para a minha empresa, pode mandar a mensagem errada, tanto para os meus clientes, para os meus fornecedores, para o mercado, porque perdemos aqui a questão da confidencialidade, que é muito importante nestes processos. Por isso é que é tão importante ter alguém de fora faça o acompanhamento destes processos, não só que é especializado, obviamente, que é uma das principais componentes, mas pela natureza do processo, alguém que não crie depois entropia na própria operação, porque está de fora, conhece todos os passos confidenciais e sabe guiar estes processos de forma profissional. Por isso aqui a questão dos potenciais compradores tem mais que se diga do que só encontrar o potencial comprador. Depois, implicações legais e due diligence anda um bocadinho mão dada. Ou seja, um comprador, e isto nota-se muito quando começamos a falar de investidores mais qualificados, de alguns milhões de euros, eles podem oferecer numa carta de intenções, eles podem oferecer 20 milhões de euros, ou podem oferecer 15 milhões de euros, ou 5 milhões de euros. Este valor depois é importante, mas não é muito importante, porque depois o que vem a seguir na due diligence são todos os acertos que são feitos ao valor final e esses em si podem ter uma materialidade. Ou seja, a due diligence eu, através da amostragem, vou verificar que as premissas que eu utilizei inicialmente para avaliar aquele negócio de facto se verificam. Ou seja, de facto, existe este cliente que tem este contrato que é muito importante, porque eu fui e verifiquei o contrato, ou fui e falei com aquele cliente. Pronto, por isso é que é a due diligence. A due diligence é importante no final do processo para verificar tudo o que foi falado, tudo o que foi feito antes e ver que realmente é verdade e verifica-se. Pronto. E a questão do aconselhamento profissional é tudo o que falámos anteriormente, ou seja,
tanto a parte técnica como a parte de saber negociar estes processos, saber captar o máximo de valor possível, não criar entropia na própria operação, saber guiar o processo de forma confidencial, saber entrevistar e perceber quem é que é o comprador do outro lado, saber ir à procura dos targets indicados para um determinado comprador. Ou seja, todas estas componentes acabam por vender uma empresa, falando assim, pode parecer uma coisa muito simples, mas acaba por ter aqui muitas implicações, estas mais técnico-financeiras, depois agora a seguir vamos falar, o Bernardo vai falar das questões fiscais, mas Maria, podes passar para o próximo slide? E pronto, este slide está muito ligado ao anterior, ou seja, quais são os pontos mais importantes? Sumariamente, avaliar a empresa por um técnico profissional, preparar a empresa para venda, ou seja, temos os sistemas de gestão implantados, a empresa opera de forma independente, no sentido em que temos um CEO e temos os acionistas, ou seja, existe a traçabilidade do ativo, encontrar os melhores investidores e divulgar nesse sentido. E para isso é um processo que pode demorar um mês, como pode demorar 12 meses ou pode demorar 16 meses, depende das condições de mercado, depende do tipo de setor que estamos a falar. E depois de negociar as melhores condições, aqui a negociação é muito importante e passa meramente por saber o que é que a pessoa do outro lado pretende com este negócio e o que é que nós pretendemos. E tentar, e depois, para alcançar, existem uma infinidade de mecanismos que nos permite depois consumar o negócio e com sucesso. E pronto, no fundo é isto. Eu queria só dar esta pequena contextualização muito sumária do que é um processo de fusão e aquisição, para depois agora o Bernardo consegue nos ajudar a perceber qual é que é o impacto fiscal. Bernardo, passo para ti. Obrigado, António, e bom dia a todos, e obrigado aí pelo convite para hoje discutir um bocadinho as questões fiscais. A importância da questão fiscal num contexto de venda da empresa, não só propriamente pelo facto de termos que pagar um imposto, mas também, sobretudo, pelo facto de um diferente enquadramento fiscal. E, por exemplo, se compararmos uma situação em que nós poderemos ter que pagar 28% em termos de IRS com uma situação em que poderemos não ter que pagar nada, isso também nos posiciona de uma forma diferente no mercado, na medida em que, eventualmente, o preço líquido que nós estaríamos disponíveis para receber e, com isso, vender a empresa, passa a ser diferente do valor bruto que nós queremos. E, portanto, com isso, diminuindo o valor que nós pretendemos, também, à partida, aumenta o número de interessados ou o potencial dessa transação. Nesse sentido, a importância da fiscalidade é muito importante, é muito significativa, porque pode ser a diferença entre se fazer ou não um negócio em função daquilo que resultar do enquadramento fiscal aplicável. E aqui temos essencialmente duas vias. Uma via importante de IRS, quando na prática uma pessoa individual vende as ações ou cotas que tenha de uma determinada empresa. Também temos uma via de IRC, que é quando uma empresa vende uma outra empresa. E, portanto, aí não estamos perante transações que envolvam pessoas singulares, apenas pessoas coletivas, e, portanto, estamos no âmbito do IRC e não do IRS. E estes são, sem dúvida, os dois principais pontos ou impostos a ter em conta. Existem outros, e aqui já entramos em algum detalhe ou em algumas especificidades das transações, em que, por exemplo, pode acontecer que um comprador de uma entidade cujo ativo seja essencialmente imobiliário, que não esteja afeto a uma atividade industrial, comercial ou agrícola, possa ter de também pagar IMT, na medida em que a lei equipar, em algumas circunstâncias, a aquisição de uma empresa que detém imóveis à aquisição de imóveis propriamente ditos e, com isso, obrigar ao pagamento do IMT. Mas talvez mais fácil do que estes comentários mais genéricos é nós avançarmos aqui para o primeiro exemplo prático, num contexto em que estamos a falar de uma empresa que é tida individualmente e, portanto, à partida estamos no âmbito do IRS, que tem um estatuto de PME e que tem também uma situação em que o atual sócio ou acionista efetuou suprimentos ou prestações suplementares a favor da empresa. E todos estes aspectos têm a sua importância e todos estes aspectos fazem com que o enquadramento fiscal possa ser diferente de caso para caso.
O que é que acontece tipicamente quando alguém, pessoa individual, pessoa singular, vende as cotas numa empresa? É primeiro passo é perceber se nós temos uma mais-valia ou não. E, portanto, se não existir uma mais-valia, e na medida em que o imposto, quer o IRS, quer o IRC, tributa apenas rendimento, neste caso entenda-se rendimento mais-valia, se esta pessoa apurar uma menos-valia, então aí já não tem imposto. Mas vamos assumir que estamos perante uma mais-valia. Nesse caso, aquilo que o código do IRS define é uma tributação, caso normal, de 28% sobre essa mais-valia. Como tu dizes, tem aqui regimes mais favoráveis e regimes mais desfavoráveis. E aqui entramos no segundo ponto do Estatuto de PME. Esse enquadramento, e aqui entenda-se, PME pode não ser suficiente, e já lá vou. O facto da empresa ser enquadrada como pequena empresa, e quando nós falamos em pequena empresa, estamos a falar de um volume de faturação ou de balanço inferior a 10 milhões e a menos do que 50 pessoas, então a tributação pode ser 50, pode ser metade dos 28%, ou seja, 14% na prática, efetivamente. Isto significa o quê? Um regime claramente mais vantajoso do que o regime normal. Estamos apenas a tributar metade do que aquilo que nós poderíamos tributar. Importante, o Estatuto de PME não é por si só suficiente, ou seja, uma média empresa não é abrangida por este regime. Portanto, é importante separar dentro da PME as pequenas e microempresas das restantes. E daí a questão dos 10 milhões de euros de faturação ou de balanço e a questão de menos do que 50 pessoas. Só aqui um segundo, desculpem. Não sei se me conseguem ouvir. Conseguimos, Bernardo. Ok, desculpem, estava aqui a colocar os fones e a ligar à internet com o cabo, coisas técnicas. Mas dizia eu, é importante separar a questão das pequenas empresas das médias empresas, porque efetivamente o regime especial de 14% apenas se aplica às pequenas empresas. Dizer também que nem sempre nós vendemos apenas cotas ou apenas ações. Como referi há pouco, situações em que os suprimentos possam ter sido feitos, a transação pode ser estruturada não só com a venda das cotas, mas também com a venda de cada um destes créditos. O que é que isto significa? Na prática, se eu fizer uma venda em que vendo as ações mais os créditos e afetar parte do valor da transação aos créditos, vamos imaginar que eu fiz um suprimento de 100. Se a minha transação for cotas mais venda de suprimentos de 100 por 100, significa que eu estou a retirar esse valor de crédito ao valor da transação, que não é sujeito a imposto se eu fizer a venda pelo valor nominal, o que significa que eu, na prática, estou a diminuir o meu valor que é sujeito a mais-valia. E, portanto, a própria estruturação da transação do ponto de vista financeiro/jurídico pode ter implicações relevantes fiscais, nomeadamente em sede de IRS ou em sede de IRC, neste caso o enquadramento é o mesmo. E, portanto, é muito importante perceber o que é que nós estamos a vender. Se efetivamente estamos a vender cotas, ações, ou se estamos a vender mais alguma coisa associada à empresa, nomeadamente os créditos. Eu há pouco falei de que como passamos de 28% para 14%,
é importante também perceber que há situações, nomeadamente em que eu possa ter adquirido a empresa há menos de um ano e onde os meus rendimentos estão no último escalão do IRS, em que as mais-valias, nesse caso, são englobadas em sede IRS. E, portanto, não é comum, porque tipicamente estamos a vender negócios que já temos há mais tempo, mas se eu detiver as cotas há menos de um ano, então isto significa que eu posso ter uma tributação mais agravada. Isto pode acontecer facilmente num cenário em que, por exemplo, ao vendedor tenham sido doadas as ações ou as cotas há menos de um ano. E, portanto, aí a data de aquisição é a data da doação, apesar de na família poder estar há muito mais tempo. E antes de passarmos ao próximo exemplo, o que é uma variação deste cenário que nós estamos aqui a falar? E que por vezes acontece. Muitas vezes existe o interesse, no fundo, em vender a empresa e os créditos e, no fundo, nós desfazermos do negócio, encaixarmos o dinheiro na esfera pessoal, tributarmos o que tivermos a tributar e ficar assim arrumado o assunto. O que é que por vezes acontece, e até em função dos exemplos que o António deu em termos de due diligence, pode acontecer que numa determinada transação o comprador não tenha interesse na empresa e apenas no negócio. Por várias razões, nomeadamente, por exemplo, pela existência de contingências fiscais que façam com que nós, ao vendermos a empresa, estamos a vender a empresa toda, quer as vantagens, quer as desvantagens. E, portanto, uma forma típica de o comprador eliminar este risco é adquirir o negócio naquilo que tipicamente chamam de trespasse. O que significa também que todo o enquadramento que nós falamos agora passa a ser diferente. Nós, quando estamos perante um trespasse, em que na prática há uma aquisição do negócio mesmo, mas nós continuamos donos da empresa, o que é que significa? No final do dia, a empresa vendeu um negócio e é sujeita a IRC na medida em que ela tenha uma mais-valia. Se tiver uma menos-valia, não tem qualquer tributação. Resultado disso, nós, donos da empresa, ficamos com uma empresa que à partida tem dinheiro. Dinheiro esse que decorre da venda que fez desse tal negócio. E, portanto, aí temos um desafio diferente, que é, eu tenho uma empresa com dinheiro, mas eu quero o dinheiro para mim e não para a empresa que eu tenho. Ou porque quero fazer investimentos na esfera pessoal, ou porque aquela empresa simplesmente deixou de ter um racional económico para a sua existência. E, portanto, aí o desafio do ponto de vista fiscal já é diferente. Já é perceber como é que eu, tendo o dinheiro na empresa, passo esse dinheiro para a minha esfera individual, minimizando a tributação. Aqui há muitos caminhos, mas há um caminho particularmente interessante que vai ao encontro do que nós falámos inicialmente, que é o facto, para efeitos de IRC, a liquidação da empresa ser vista como uma mais-valia ou menos-valia. Ou seja, se eu liquidar a empresa que apenas tenha dinheiro e ela tenha o estatuto de pequena ou microempresa, então essa liquidação, se gerar mais-valia, vai ser tributada a 14%. Qual é aqui o tema? É nós percebermos no somatório das várias transações isto nos compensa, que é aquilo que eu eventualmente tenho que pagar de IRC, mais aquilo que eu vou pagar de IRS, é muito desvantajoso ou não. E aí já depende da transação em concreto. E aí voltamos ao início, que é, eu tenho um negócio, quero vender esse negócio, mas o meu preço provavelmente vai variar em função do cenário. Porque uma coisa é alguém chegar ao pé de mim e me propor eu fazer a venda de um trespasse, e aí eu tenho que ver quais são os impactos de IRC, quais são os impactos de IRS, ou dizer eu compro a empresa e só tenho impactos de IRS. E, portanto, o valor que eu vou pedir vai ser um valor diferente, em função da estrutura do negócio, e, portanto, em função do enquadramento fiscal de cada uma destas operações, o próprio valor do negócio pode ser diferente. E é importante que todos tenham essa flexibilidade, quer do lado do vendedor, quer do lado do comprador, para perceber que o valor não é algo estanque, é algo que pode ser dinâmico em função da realidade fiscal que está subjacente à transação. E esta acaba por ser, este exemplo 1 é, no fundo, um caso em que verdadeiramente isto pode acontecer, e nós já tivemos alguns casos em que isso aconteceu, em que na prática o importante para o vendedor não é definir um preço fixo, é compreender todas as variáveis que vão levar à definição do preço que para ele é justo.
E aqui entramos no segundo cenário, que é um cenário mais ligado à vertente corporativa, que é, no fundo, assumindo que eu tenho uma empresa holding, e esta empresa holding pode ser uma sociedade limitada, anónima, perfeitamente normal. Hoje em dia já não é preciso o estatuto de SGPS para ter qualquer tipo de vantagem fiscal. Mas vamos imaginar uma holding, uma sociedade limitada, que tem duas subsidiárias, uma com imóveis e outra com uma vertente operacional. Esta holding é tida por pessoas individuais. Esta estrutura de separar imóveis e separar a vertente operacional é bastante comum em múltiplos negócios, desde a saúde até ao negócio da hotelaria, até ao próprio negócio das lojas de roupa, por exemplo. Há um grupo internacional italiano muito conhecido que tem, na prática, dois negócios. Um imobiliário e outro operacional. E, portanto, os imóveis estão todos separados. O que é que acontece? Vamos imaginar que chega alguém que tem interesse no negócio como um todo, parte imobiliária e parte operacional. Sendo a holding a vender, à partida pode existir uma situação em que haja isenção da tributação de mais-valias. Da mesma forma que há isenção de mais-valias, também há o não reconhecimento fiscal da menos-valia. É preciso cumprir certas condições para esse efeito. As duas principais são de ter a participação em mais de 10% há mais de 12 meses. Com isso, a mais-valia que a holding venha a apurar em termos de IRC é isenta para esse efeito. O que significa, na prática, que eu posso vender as duas empresas sem qualquer imposto na minha holding. Há uma exceção a este caso, que são empresas cujo ativo seja constituído em mais de 50% por bens imóveis, quando eles não estão afetos a uma atividade comercial, industrial ou agrícola. Isto são essencialmente empresas que tenham, por exemplo, terrenos para construção. Ou seja, se uma empresa vender uma empresa de terrenos para construção, à partida não vai ter isenção de mais-valias, a não ser que esses imóveis tenham sido adquiridos antes de 2014. Dar a nota também que, neste caso, em que, por exemplo, os imóveis sejam lojas que são arrendadas à vertente operacional que pagam uma renda, essa exploração económica de negócio, entenda-se, o arrendamento é visto como uma atividade comercial. E, portanto, este tipo de estrutura societária não coloca em causa a isenção de nenhuma mais-valia. O que significa que esta é uma estrutura com alguma eficiência fiscal ao nível do IRC. Ponto importante: construir estas estruturas pouco tempo antes de fazer a venda é algo que à partida terá pouca substância económica e em que nós vemos frequentemente a autoridade tributária a questionar a substância económica das operações e até que ponto é que esta estrutura não foi construída apenas com efeitos meramente fiscais. O que nos leva, ao contrário, em que a nossa recomendação seja no sentido de preparar com a antecedência possível eventuais cenários de venda, com, por exemplo, a constituição de uma holding, mas quando nós falamos com a antecedência possível, falamos de vários anos, preferencialmente, e não de vários meses. E isto é importante que fique claro, porque, como o António falava, a importância de preparar a venda é não só do ponto de vista operacional, quando, por exemplo, com o exemplo dado relativamente a uma pessoa que tenha um peso muito grande na operação da empresa, e que na prática estamos a falar de um emprego e não de uma empresa, também convém com o tempo perceber o que é que pode ser uma estrutura eficiente para uma eventual venda. Porque muitas vezes, e eu aqui tenho falado apenas de uma venda em que se pressupõe a saída total, pode acontecer que essa venda não seja total, pode ser uma venda parcial, a entrada de um novo investidor, novos acionistas por alguma razão, e portanto tudo isso, preparado com o tempo, dá uma flexibilidade e uma substância económica muito diferente. Da nossa experiência, o principal driver de substância económica é muitas vezes o tempo com que as coisas já existem. E daí a relevância da estrutura ter a necessária substância económica para evitar dissabores mais adiante, nomeadamente no contexto de uma inspeção tributária. Dizer também que neste segundo exemplo
temos aqui, no fundo, uma situação parecida com o do primeiro caso, em que, na prática, o que é que acontece? Se a holding vende estas duas empresas, o que é que nós temos acionista individual? Temos uma empresa que tem dinheiro, mas nós, se quisermos o dinheiro na nossa esfera pessoal, temos novamente que equacionar algumas estratégias que possam fazer sentido para canalizar esse dinheiro. A forma mais tradicional e típica é a distribuição de dividendos. E essa distribuição de dividendos, tipicamente, tem uma tributação de 28% semelhante às mais-valias. Voltamos aqui a um comentário anterior também, que é a liquidação de uma empresa é vista para efeitos de IRS como se tratasse de uma mais-valia. O que significa que se eu liquidar uma pequena ou microempresa, eu estou perante possivelmente uma tributação de 14% e não de 28%. Da mesma forma que existem algumas informações indicativas da autoridade tributária que geram aqui cenários mais complexos, mas que podem ser equacionados, nomeadamente reduções de capital, e outros cenários que são mais complexos, têm um risco fiscal diferente também, uma incerteza fiscal diferente, mas que são possíveis de ser equacionados. E, portanto, este primeiro exemplo e este segundo exemplo procuram ilustrar de uma forma genérica vários cenários com que nós vamos sendo confrontados ao longo do nosso trabalho, que tipicamente estão em cima da mesa, e isto serve, no fundo, para início de conversa. Naturalmente, também, há depois um ajuste ao longo das negociações para aquilo que é a melhor estrutura, porque da mesma forma que nós temos estas estruturas que falamos aqui bastante clean, sabemos que na prática muitas vezes pode existir uma confusão entre aquilo que é património da empresa e património individual. Nem todos os ativos da empresa são efetivamente da empresa, nem todos os ativos da empresa estão na empresa. Pode acontecer perfeitamente um imóvel estar na esfera individual e o negócio estar na empresa e eu quero vender tudo. Portanto, como é que eu faço? Mas esses já são os subcenários que na prática podem acontecer, mas que daria para fazer uma apresentação de muitas horas para tentar cobrir tudo isto. E, portanto, hoje o objetivo era, no fundo, partilhar estas traves mestras do que devem ser as variáveis a ter em consideração quando se começa a pensar em vender uma empresa. A partir daí são muitos X e que importa ter em consideração, e sobretudo alguém com experiência que os possa apoiar nestas questões fiscais. Eu se calhar terminava por aqui a minha exposição, mas é isso. Agora com as questões, acho que eventualmente será possível entrar num ou noutro detalhe que possa não ter abordado. Sim. Bernardo, obrigado, foi perfeito, super esclarecedor. Agora sim, abrimos aqui o tempo para algumas questões. Já temos aqui uma primeira do Pedro Monteiro, em que pergunta... João, posso começar por fazer uma questão muito rápido para o Bernardo, que temos muitos clientes que nos colocam uma questão e eu assim aproveito e passo para a frente da fila. Não, António, espera só um bocadinho que temos aqui esta questão do Pedro e depois já faz essa questão, está bem? Então, no exemplo 2, se a holding reinvestir as mais-valias, beneficia de alguma redução de IRC? A questão do regime do reinvestimento, à partida, não é aplicável nas mais-valias das ações, o que significa que nós estaremos perante uma tributação de tipicamente 21%. Existem algumas taxas reduzidas ou até taxas mais elevadas em função da derrama estadual e derrama municipal, sobretudo. E, portanto, o foco deverá ser mesmo em aproveitar o regime daquilo que se chama Participation Exemption, que é a questão da tributação, da isenção das mais-valias quando tidas há mais de um ano em mais de 10%. Obrigado, Bernardo. António, faz lá a questão. Ok, muito rapidamente. Aqui, relativamente à parte do espaço, o que é que pode concorrer tipicamente para a matéria coletável? Ou seja, o que é que nós podemos considerar como valor contabilístico de alguns ativos que possam contribuir para o custo
para reduzir a nossa mais-valia. No fundo, a base fiscal, quando nós avaliamos um trespasse, tem a ver ou está diretamente ligada à base fiscal dos ativos que eu estou a vender. Ou seja, se eu de alguma forma tenho um determinado ativo que ao longo do tempo já fui depreciando, eu na prática já fui reconhecendo o valor desse, do ponto de vista fiscal, o valor desse investimento ao longo desses anos. E, portanto, eu na prática o que eu tenho é um apuramento no momento do trespasse relativamente aos ativos e passivos que estou a vender da minha empresa. E, portanto, eu tenho que fazer esse apuramento relativamente ao valor daquele negócio como um todo. Ok, perfeito. Tendo em consideração a vida útil remanescente dos ativos àquela data. Exatamente, ou seja, nós quando fazemos as depreciações, quando fazemos o mapa do imobilizado, temos lá qual é o valor líquido contabilístico do ativo e para simplificação vou assumir que o valor líquido contabilístico do ativo é igual ao valor fiscal do ativo remanescente e, portanto, essa tem que ser a base de cálculo do valor fiscal desse espaço. Mas se calhar eu indo também, só para completar aqui uma outra vertente que eu não falei inicialmente, que tem a ver como é que eu calculo a mais-valia, não é? Ou seja, nós discutimos como é que a mais-valia é tributada, mas como é que a mais-valia é calculada também é importante. A forma normalmente mais simples de perceber, ou normalmente os casos mais simples, o custo fiscal, tendo em conta, ou seja, no fundo, mais-valia, valor da venda menos valor do custo. O valor da venda é relativamente simples, o valor do custo pode não ser assim tão simples. Normalmente é o valor que o acionista ou sócio colocou na empresa, tipicamente via capital social. Mas podem haver situações diferentes, podem haver situações em que as cotas tenham sido doadas e aí o valor, o custo fiscal da cota não é nem o valor nominal da cota, nem o valor fiscal que o anterior sócio tinha. Há formas específicas no Código do Imposto de Selo para calcular o valor fiscal na esfera do beneficiário, quer sejam cotas, quer sejam ações. E, portanto, quando entramos em situações mais complexas, é importante avaliar efetivamente o custo fiscal, porque podem existir surpresas. Algumas boas, ou seja, nem todas as surpresas desse ponto de vista são necessariamente más, porque, por exemplo, no caso da doação, tipicamente o valor maior é maior na esfera do beneficiário do que aquele que era na esfera do doador, digamos assim. Porque a regra nas sociedades por cotas é tipicamente o capital próprio da empresa. E, portanto, só isso, se o capital próprio for significativamente positivo, já é um incremento da base fiscal muito importante. Também há casos típicos que convém esclarecer, que é o facto de eu ter um capital social, por exemplo, que resulte de conversão de resultados transitados ou de reservas em capital social, se esses resultados tiverem sido gerados pela própria empresa, não são relevantes para o custo fiscal. Ou seja, também não é possível dizer que o capital social é diretamente o custo fiscal. Pode ser, mas pode também não ser facilmente, sobretudo com empresas com capital social grande e com muito histórico, é normal fazerem reforços de capital social, até em função dos benefícios fiscais que têm vindo a existir para a capitalização das empresas, nomeadamente a remuneração convencional do capital social ou o incentivo à capitalização das empresas que existe hoje, que é, no fundo, incentivos à transformação de reservas ou de resultados da empresa em capital social. E, portanto, cada vez mais há uma diferença muito grande entre o que é o capital social e o que é o custo fiscal relevante para um cálculo de uma mais-valia. Obrigado, Bernardo. Obrigadíssimo. Entretanto, não temos aqui mais nenhuma questão, mas caso queiram fazer essa questão é colocar aqui no chat ou então levantar aqui a mão. Ok, temos aqui a Marta, Marta Patrício. Mónica, se puderes dar aqui o microfone à Marta. Ok, acho que está. Marta?
Ok, agora sim. Força, Marta. Marta? Não sei se me consegue ouvir. Não sei se quer colocar a questão no chat. Ok. Vamos aqui pelo chat. Não estamos a conseguir ouvir. Ok. Uma microempresa que tenha um conjunto de imóveis terá algum benefício em sede IRC? Esta é daquelas questões que era mais fácil conversá-las do que interpretar assim a questão como ela está. Ou seja, voltando, se eu entendi bem, mas Marta, corrija-me se eu for por um caminho que não é bem aquele da questão. Mas, eventualmente, ou seja, havendo uma empresa que faça um trespasse que tenha imóveis, aí já estamos, por exemplo, perante mais-valias de imóveis e aqui voltando à primeira questão, já se pode aplicar, por exemplo, o regime do reinvestimento. A questão é, o regime do reinvestimento pressupõe o reinvestimento, ou seja, se for numa lógica de saída do negócio e não desenvolver mais nenhum negócio, também não vou ter propriamente nada no qual reinvestir, não é? O que significa que parte da participação, ou seja, um individual tem uma microempresa, essa empresa tem imóveis e esse individual vende parte da participação que tem na uma parte da participação que tem nessa microempresa. Aqui estamos perante um cenário em que, havendo mais-valia, essa tributação é feita pelos 14% e não há aqui propriamente nenhum regime especial para imóveis. Normalmente, quando envolve imóveis, só pode ficar pior o regime fiscal do que no regime geral. Como dei alguns exemplos em que, na prática, o legislador procura que evitar que haja transação de imóveis por via de empresas, que na prática são transações de imóveis e apenas a via da empresa numa lógica de mitigar os impactos fiscais. E, portanto, uma pessoa singular que tenha uma empresa, uma microempresa e vende uma parte dessa participação, tem uma tributação havendo mais-valia de 14% em termos de IRS. Dizer também a questão, no caso do IRC, que é preciso cuidado relativamente à questão do balanço ser mais do que 50% de imóveis que não estejam afetos a uma atividade industrial, comercial ou agrícola. No caso da microempresa, no caso em sede de IRS, o tema dos imóveis pode suscitar na esfera do comprador em termos de IMT. Também em sede IRC, mas aqui também em sede IRS, que é no fundo, se a empresa tiver mais de 50% de imóveis, esses imóveis não estão afetos a uma atividade comercial, industrial ou agrícola, e o comprador, por via dessa aquisição, ficar mais do que 75% do capital da empresa, há IMT sobre essa transação. Muito bem. Marta, não sei se ficou esclarecida. Vou aqui um ok, por isso assumo que sim. Não sei se existem mais questões agora. Se não existirem também não há problema. Tanto nós como o Bernardo estaremos disponíveis para falar convosco, caso tenham dúvidas no futuro. De dizer que esta apresentação, este webinar, irá ser colocado nas nossas redes sociais, irá ser partilhado também por e-mail. Maria, se puderes passar para o último slide, só para dar a nota que costumamos dar sempre. Nós temos alguns artigos relacionados com esta questão, podem ver no nosso website, mas
como vos disse, estamos completamente disponíveis, tanto nós como o Bernardo e a Mazars, para esclarecer qualquer questão adicional. Agradecer novamente ao Bernardo, obrigado pela tua presença, acredito que foi muito esclarecedor para todas as pessoas que aqui tiveram. Agradecer a toda a gente que esteve aqui presente e vemo-nos no próximo webinar. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Adeus, bom dia.